E Brunelli, junto com o amigo dele, está usando a camisa do Bahia. E eu sou Vitória. Para ele pagar a língua, porque é o expositor espírita Vitória que vai fazer a palestra para 2 torcedores do Bahia. Tem mais? Mas vocês estão muito evidentes. E não poderia ser diferente. A sede do Bahia aqui. Né? Se vocês dois soubessem como eu amo o Bahia. Bora Bahia, isso me deixa. Meus queridos irmãos, muita paz, que o Mestre Jesus seja a luz constante em nossas jornadas pelo caminho da vida. Certamente a doutrina espírita é uma doutrina que nos lança de súbito em uma proposta de revolução no mundo íntimo de cada um de nós. Quando o amor esteve na terra, era a presença magnânima do Espírito mais perfeito que esteve com todos nós, que é Jesus. O tema deste simpósio, que fala sobre essas diversidades de moradas, deste universo incomensurável, eu me recordo que, ainda muito jovem, eu ficava fascinado pela beleza do universo. E quando eu olhava as estrelas, eu ficava imaginando, no mundo mental de uma criança, de uma adolescente, de que cada ponto que brilhava no céu poderia haver civilizações. Eu já pensava desta forma, de que cada brilho no cosmos, cada estrela que brilha, poderia haver uma habitação, uma civilização. Eu resolvi escrever um livro que ainda está na produção, A Infinita Diversidade de Vidas Fora da Terra. E no prefácio deste livro, eu coloquei a citação de um astrofísico da Universidade de Harvard, John Kovacs. E John Kovacs, me parece que ele andou lendo o livro A Gênese, de Allan Kardec, porque este astrofísico, ele vai dizer algo fascinante, e que os espíritos revelaram a Allan Kardec, essa diversidade de raças, de vidas em outros mundos, e nós vamos chegar até os exilados de Capela. Essa raça humana que nós somos hoje é oriundo de uma diversidade de espíritos que habitavam outras colônias, outros mundos, e vieram transitar na Terra para chegar a essa humanidade que nós somos. Então, John Kovacs diz o seguinte: a explosão que deu origem ao universo não foi uma explosão, ainda é uma explosão. O Big Bang continua Big Bangando, porque o cosmos continua expandindo e cada vez mais rápido. Vivemos dentro de uma explosão controlada. Somos tão parte do cosmos hoje quanto na época em que estávamos todos juntos, ali, naquela ponta de alfinete. Serve para lembrar que não somos meros observadores do universo, para lembrar a cada um de vocês
a cada um de nós que nós não somos apenas meros observadores do universo. Somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo. Significa que quando houve aquela grande explosão do tamanho de um alfinete, o Big Bang, houve uma explosão tamanha, e que essa explosão iria levar, segundo a cosmologia, que o nosso universo tem 14 bilhões de anos. A teoria do Big Bang, e que está lá na Bíblia. Faça-se a luz, e a luz foi feita. O Fiat Lux, o aparecimento da vida, o aparecimento do universo. E este universo, na sua diversidade, conforme Allan Kardec, no século XIX, ao produzir o Livro dos Espíritos, e que eu considero o Livro dos Espíritos como uma proposta de sociologia, uma proposta de filosofia e uma proposta de astronomia, porque ele explica, através do Livro dos Espíritos, essas diversidades de vida. Mas qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E qual foi a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec? Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ou seja, antes de surgir este universo, Deus já existia. E o mundo e os espíritos já existia desde o primórdio, do início da formação do universo. Eu sempre comento que Cristo, este Espírito que conviveu conosco durante 33 anos, ele é um Espírito altamente evoluído, de onde o Cristo veio, não é? O mundo em que o Cristo habitou já não existe mais. Eu comentava em uma live que o Cristo, ele tem mais de 30 bilhões de anos de evolução. E vocês podem dizer: ô James, mas o universo tem 15 bilhões de anos de evolução. O universo físico, porque os universos espirituais já existia antes de surgir o nosso universo. Este grande avatar divino, este Cristo planetário, que é chamado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, e André Luiz vai dizer que existem os co-criadores em plano maior. Quem são esses co-criadores em plano maior? São os espíritos que já atingiram a perfeição e que trabalham junto com Deus na elaboração, na construção, na expansão do universo. Portanto, este Cristo, que há 2000 anos esteve conosco, ele foi e é o governador espiritual do nosso planeta Terra. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e dentro dessa morada da casa do meu Pai, segundo a cosmologia moderna, segundo o último telescópio James Webb, existe aproximadamente na nossa galáxia entre 100 a 400 bilhões de estrelas. A nossa galáxia. A galáxia vizinha nossa, que é Andrômeda, tem aproximadamente 10 trilhões de estrelas. A galáxia mais distante dos aglomerados de galáxia
A NGC 4889, que tem esse nome, tem 1 trilhão de estrelas, 3 galáxias muito próximas, e que por aí a gente tem uma ideia da dimensionalidade, da diversidade de vidas e de civilizações super avançadas, e que nós não somos os únicos moradores nessa diversidade de moradas. E houve um momento na linha do tempo da eternidade que este governador espiritual, o Cristo, ele iria manipular com o seu campo gravitacional do amor a construção, a formação do nosso orbe terrestre. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E ao longo desses bilhões de anos, para a formação desta Mãe Gaia, desse planeta abençoado que é a nossa residência, que é a nossa escola, que é a nossa oficina de almas, que nós vamos sendo burilados nas nossas sucessivas reencarnações. Portanto, nos primeiros momentos da formação do nosso planeta Terra, o planeta era uma bola incandescente. Aproximadamente 1 bilhão de anos depois, a Lua que nós conhecemos hoje, e que a gente fica fascinado pela beleza da Lua, a Lua está a aproximadamente 299 mil quilômetros de distância da gravidade do planeta Terra, porque a Lua está sob o campo gravitacional do planeta Terra. Há aproximadamente 3 bilhões no passado, esta Lua que vocês vislumbram estava aproximadamente 20 mil quilômetros de distância. Sabe o que é 20 mil quilômetros de distância? A Lua estava praticamente colada à Terra. E o planeta estava no seu processo cíclico. Vocês sabem, quando vocês vai fazer uma sopa bastante suculenta, o que é que se coloca dentro de uma sopa? Eu vou até beber água. Água, tutano, carne, legumes, caldo quinó, enfim, fica ao gosto do freguês. Então pegue um caldeirão para fazer uma grande sopa. Você coloca água, coloca todos os ingredientes, ouviu, torcedor do Bahia? Todos os ingredientes e deixa ferver. Na medida que aquele caldeirão vai fervendo, vai entrando em estado de ebulição, e que você diz, agora a sopa está num ponto, está ótima, apta para tomar. Quando você desliga o fogo, que aumentou a temperatura, e deixa a sopa esfriar, o que que você vai ver depois? Uma superfície, uma nata em cima daquela sopa, para que os caros amigos entendam que o planeta Terra era um caldeirão de sopa e que alguém ligava, estava controlando a temperatura para a formação deste planeta vivo, porque a Terra é um planeta vivo, a Mãe Gaia é um planeta vivo. E aí a Lua se afasta depois de bilhões de anos e vai ter essa distância que nós conhecemos hoje. Depois desse processo, passado mais 2 bilhões de anos, eu estou contando tudo isso para vocês entenderem aonde é que nós vamos entrar nessa história e os exilados da Capela ou de Capela. Então, o nosso planeta, meu irmão, levou aproximadamente 20 milhões de anos. Sabe o que é 20 milhões de anos sendo bombardeado por asteroides? Foram 20 milhões de anos.
os asteroides bombardeando a Terra, e esse bombardeio de milhões de anos, de forma ininterrupta, iria aparecer, ou melhor, iria dar o surgimento, a origem da vida na Terra. A semente na vida da Terra foi trazida do espaço, do cosmos, porque eu sempre digo que a Mãe Gaia, o planeta Terra, é um óvulo vivo, e ele foi gestado pelo Criador. Quem gestou a Terra foram os co-criadores, esses espíritos, esses avatares divinos, junto com Deus, que estava controlando a elaboração da formação do nosso planeta Terra. E olha que não parou. No final da palestra eu vou dizer que o planeta Terra vai deixar de existir, não é? O planeta Terra vai desaparecer. Não se preocupe, que até lá vocês têm tempo para evoluir, tá certo? Então, o Cristo sempre na orientação desse planeta, passado milhões de anos, há 700 milhões de anos aproximadamente, iria surgir o que nós conhecemos, 250 milhões de anos, o que nós conhecemos os animais da pré-história. Aquele período onde as formas dos dinossauros eram altamente gigantescas, o fundo do mar, com seus protoplasmas, iria começar a sofrer uma metamorfose de transformações, porque a origem da vida nossa veio da profundeza do mar. Sabe por quê? Porque nós temos 70% de composição de água. A Terra tem mais água do que a sua superfície física. Com essa evolução, resumindo a história, de 4 bilhões de anos, iria surgir, isso sempre na coordenação desse Espírito que nós conhecemos como Cristo. Houve um momento, e aqui já entra, que em 1938, aquele jovem rapaz, ainda com quase 30 anos de idade, esse jovem rapaz começa a psicografar na cidade de Pedro Leopoldo o livro A Caminho da Luz, e que eu considero o maior tratado de sociologia e esboço sociológico da formação da Terra e das grandes civilizações. Era julho de 1938, quando Chico Xavier começa a psicografar o livro A Caminho da Luz, e vai falar de como houve essa fusão entre os hominídeos, quando eu digo aqui, são os Homo habilis, são o homem de Neandertal, são o Homo Cro-Magnon e são Lucy, que é o hominídeo mais antigo da Terra, que tem 2.500.000 anos de história, para chegar a esta complexidade que nós somos hoje como raça humana, como ser humano, do seu processo de evolução. Então, naquele momento, Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, vai psicografar esse livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz significa, meus amigos, que nós estamos caminhando em passos largos para a infinita beleza do Criador. E aqui ele entra na questão de que há 200.000 anos no passado, as civilizações que aqui habitavam eram de homens primitivos, o homem de Neandertal, não é? E que recentemente agora o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina na semana passada, este homem que ganhou o Prêmio Nobel, ele conseguiu detectar que uma cadeia genética, um DNA do Homo de Neandertal é semelhante
o nosso DNA. Significa que nós temos a ascendência do Homo de Neandertal. E aí ele chegou a uma conclusão que aproximadamente 200 mil anos atrás houve uma fusão, não é? O Homo de Neandertal estava cruzando com o que seríamos nós, o Homo sapiens. E neste cruzamento, nesse processo de evolução genética, os espíritos estariam sempre acompanhando e auxiliando nesse processo de transformação. E aí, Emmanuel vai dizer a Chico Xavier sobre a grande transição. A primeira transição que ocorreu, dentre tantas outras transições planetárias que ainda ocorrerá. E aí ele diz: os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os prodômios das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do simples, imprimindo-lhe novas expressões biológicas extraordinárias. Experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível, pelos engenheiros siderais, pelos geneticistas siderais, não é? As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos e que procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os caracteres ou os característicos aproximados do homem do futuro, não é? Eu sempre comento no estudo da Gênese que salão de beleza vai deixar de existir. Lamento dizer, senhoras mulheres que gostam de um salão de beleza, lamento dizer que no futuro bem distante a raça humana não terá essa forma biológica que a gente tem e teremos pouco cabelo. Aí eu já estou na vantagem, não é? Então, ele diz isso, não é? Nesse processo de transição. E aí, o Cristo, o governador espiritual da Terra, já estava com esses hominídeos, com o homem de Neandertal. De repente, o governador espiritual de Capela, da constelação de Cocheiro, do planeta Capela, daquela região de Capela, porque cada mundo tem um governador espiritual sob a sua égide. E aí o diretor espiritual, eu estou aumentando aqui o texto e pedindo licença a Chico Xavier. Jesus, que era o governador deste planeta primitivo, e Capela, que já tinha atingido um ápice de evolução tamanha, a tecnologia, não é? O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento ético e moral dessa raça, dos capelinos, há 42 anos luz da Terra. Para que vocês entendam o que significa 42 anos luz da Terra, entre o planeta Terra, entre o nosso sistema solar e até a constelação de Cocheiro, 42 anos luz, significa um ano-luz, 10 trilhões de quilômetros. É algo assim inimaginável. Então, o diretor espiritual daquele planeta disse assim: o planeta atingiu um ápice de evolução tal que não mais suporta. Manda essa turma para lá que está repetindo de ano aqui em Capela, são espíritos endurecidos,
manda eles para aqui porque o meu planeta ainda é um planeta primitivo. E vamos ver como eles vão reagir. E aí, o que diz Emmanuel, nesses espíritos exilados na terra, e que muitos desses espíritos exilados na terra, por incrível que pareça, ainda há muitos ex-capelinos entre nós, que ainda não aprendeu a amar. Passado 2000 anos da proposta psicológica do Evangelho de Jesus, nós ainda estamos batendo cabeça. Não aprendemos a amar. E aí ele vai dizer: espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmos. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que lhe desdobravam na terra. Jesus mostrava isso. E aí ele diz: aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo mundo de afetos, não obstante os seus corações empreendidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas que era o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o homem de Lucy, e primitivas a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a sua luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Portanto, veja lá o que cada um de vocês estão fazendo da tua existência, da tua jornada, para que você não seja o próximo exilado do planeta Terra e levado para um planeta primitivo. E é exatamente isto que está acontecendo neste exato momento. O planeta Terra, na atualidade, está passando pelos mesmos processos que Capela passou. E Filomeno de Miranda deixa bem claro nos 2 últimos capítulos daquele livro que o Divaldo psicografou pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e que diz que muitos desses espíritos agora que estão encarnados e que estão desencarnados, seres humanos endurecidos no ódio, enfim, e uma parcela de espíritos desencarnados que povoam a psicosfera espiritual do nosso planeta Terra, eles estão sendo retirados do nosso planeta e sendo levados para planetas primitivos, semelhante ao planeta Terra há 1 milhão de anos atrás, no rumo de um mundo em regeneração. Este é o livro, e os últimos capítulos falam exatamente isso. Qual é o rumo que você vai dar à tua vida, individualmente, coletivamente, na sociedade? Somos sim responsáveis pelo mundo em mudança, e esses espíritos, eles foram exilados porque eles estavam atrapalhando o progresso de Capela, não é? Então ele vai dizer, conselho desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. E aí estava ocorrendo
nação e que mais tarde iria surgir aquelas civilizações que vocês conhecem, que desapareceram da Terra, que é o continente de Atlantis, não é? A civilização de Atlantis desapareceu depois de muito tempo. E aí ele vai dizer algo aqui que eu achei muito interessante, e que ele diz assim: os grandes povos, as raças adâmicas, guardavam vaga lembrança de sua situação pregressa, tecendo um hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia a teoria do paraíso perdido de Adão e Eva. É evidente que o planeta Terra, naquela época, não podia ser um paraíso, se era o planeta que estava no seu processo cíclico de transformação, de mudanças. Eu me recordo quando Fritz Jof Capra, o autor do tal da física, ele, na sua conferência em Salvador em 2004, ele disse algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim: nós não evoluímos no planeta Terra, evoluímos com o planeta Terra. Ele vai dizer, o Fritz Jof Capra, que tudo está em evolução no planeta Terra. Todas as formas de vidas estão em evolução no planeta Terra. Se todas as formas de vidas estão em evolução, significa que todos os povos e a humanidade estão em evolução. E foi exatamente isso que aconteceu. Esses exilados da Capela, ou de Capela, vieram para a Terra e iria formar grandes civilizações. Uma das maiores civilizações seria as civilizações egípcias, não é? Eu me lembro que uma vez eu estava em São Paulo, estava tendo uma exposição do Museu do Cairo em São Paulo, e tinha uma egiptóloga que falava bem o português, e essa egiptóloga estava me falando como foi construída as pirâmides do Egito, e ela dizia que a civilização do Egito naquela época era de homens de mente muito avançada. Para a época, eles tinham uma intelectualidade, um avanço fora do padrão comum daquele povo. E os egípcios, não é? Ele seria desta parcela dos espíritos de Capela, que iria dar um impulsionamento no desenvolvimento, vamos dizer assim, do fluido, do estudo do magnetismo, da alquimia, porque eles sabiam manipular, e esse conhecimento que esses egípcios tinham, na realidade, eram as reminiscências das suas lembranças, lá do seu inconsciente profundo, a época em que eles habitavam em Capela. Outra grande civilização, eu vou chegar lá em Alcione, e que vocês tenham ouvido falar muito de crianças cristais e crianças índias, eu vou chegar lá também. Vou tentar encaixar criança índio e cristal, porque nem eu e nem meu amigo que está aqui, nós não somos crianças índio e cristal, não é? É uma raça de figurinhas que estão reencarnando aí. Eu só estou vendo gente de idade aqui, né? Inclusive eu, não é? Eu acho que teve gente aí que não gostou não, viu, Bruno? Tem um rapaz ali de bigode simpático, coçando a barba, ele não gostou. Mas essa turminha de 20 anos, 30 anos, quem tem 30 anos aqui no auditório, vou botar 30 anos, eu vou melhorar. Quem tem 40? Quem tem 40 anos, que entrou aí na faixa dos 40 anos, é uma figura completamente diferente de mim, de Brunello, que já é um senhor de idade, não é?
Então, a outra parcela de exilados de Capela, a Índia. Eu pessoalmente sou fascinado pela cultura da Índia. A Índia tem 7.000 anos de história. Lá você bebe da fonte no quesito espiritualidade. Os indianos, não é? Aonde iria surgir a raça ariana, os indianos, eles têm uma cultura de conhecimento da questão da meditação, não é? Essa civilização ariana, não é? E que o Chico diz assim, que o Emmanuel, aliás, que é primitiva, que se iniciou nos seus primeiros movimentos evolutivos, e uma parcela dessa civilização ariana, indiana, oriundo de Capela, iria criar uma ramificação que seria o indo-europeu. Os europeus, dentro desses europeus, iria surgir os nórdicos, iria surgir os celtas, iria surgir os latinos. E aí entra provavelmente o nosso DNA, a nossa história espiritual. Eu não posso dizer se aqui neste auditório tem algum, meu amigo, algum ex-capelino, porque não sabemos. E se tiver aqui, porque está muito endurecido, porque se tivesse evoluído, já estaria em outros mundos. Então, ele vai dizer que esses povos é oriundo de Capela, e o outro, uma parcela de espíritos que foram exilados de Capela, vai reencarnar e se tornar aquela civilização, aquele povo de Israel que nós conhecemos, a civilização orgulhosa dos judeus e dos hebreus, que iria ter a árvore genealógica de Moisés. E é ali que este povo de Israel é uma raça de capelinos que tem um devotamento à espiritualidade muito avançada. São os hebreus que vai cultuar um único Deus, porque os arianos vai cultuar, como nos dias atuais, a Índia na atualidade tem mais de 3.000 deuses com D minúsculo, e os hebreus não. Os hebreus, eles sempre cultuavam um Deus único, porque eles tinham no seu inconsciente profundo a lembrança da sua época em que eles habitavam o planeta Capela. E neste momento, nós vamos perceber, meus queridos irmãos, que em um determinado momento, após esse cruzamento, ou melhor, essa migração de espíritos exilados de Capela para a Terra, chegaria um momento em que o próprio Cristo iria estar conosco para conduzir essa diversidade de espíritos. E aí, o planeta Terra não só recebeu visitantes de Capela, vieram visitantes de Sírios, do planeta Sírios, conforme está no primeiro capítulo do livro Alcione, psicografado por Chico Xavier. Este livro, Alcione, que narra a história, Renúncia, que narra a história de um dos personagens nesse livro. Não é renúncia mesmo, não é renúncia? É renúncia. Oi, Cléo, é renúncia. E neste livro, Alcione, que é um personagem, ela vai dizer que ela é oriunda do planeta Sírios. Com o passar do tempo, após 2000 anos, Jesus, este governador,
além de ter recebido esses capelinos que contribuiu, que ajudou no progresso da humanidade, porque até então, naquela época, o homem morador, o nativo do planeta Terra, que eram os homens primitivos, a comunicação deles, a linguagem deles era através de grunhidos. Eles eram muito brutal. E quando houve esse cruzamento dos capelinos, eles foram se tornando mais civilizados. E isso levou milênios e milênios. Só que hoje, nós temos recebido de uma estrela chamada Alcione, uma reencarnação em massa de espíritos que agora veio com a missão de dar continuidade ao grande trabalho que os espíritos de Capela tiveram aqui na Terra. O livro Transição Planetária, que o Rob só mostrou ontem. O livro Transição Planetária, que foi psicografado em 2010, narra a história que no dia 25 de dezembro de 2004, quando todos estávamos aqui no mundo ocidental comemorando o nascimento de Jesus, 25 de dezembro de 2004, as placas tectônicas no Pacífico a 11 mil metros de profundidade sacudiu e criou uma onda gigante que em japonês significa tsunami, com a velocidade de 150 km de velocidade a onda gigante, enquanto cada um de nós, inclusive eu, estávamos na ceia de Natal, estourando uma champanhe e comendo um peru, 300 mil pessoas estavam morrendo. O presente de Natal de uma parcela da humanidade foi perder a própria vida pela onda gigante que devastou as ilhas do Pacífico. Narra Filomena que esses espíritos retornavam em situações deploráveis. Alguns que já tinham uma certa espiritualização, não. Mas uma parcela que ainda estava preso ao mundo de César, ao materialismo, esses espíritos sofreram. Os últimos capítulos, Filomeno de Miranda, dando continuidade a esse projeto divino do Cristo na Terra, com os capelinos, porque a evolução nossa não parou. Eu estou Homo sapiens, mas eu não sou Homo sapiens. Nós estamos numa fase. Você lembra quando você era a mulher de Neandertal? Lembra quando você tinha aquele cabelo horrível, toda cabeluda? Lembra quando você tinha o braço alongado? Você não lembra disso? Quando passou por esse processo e que o cabelo era terrível e que você não usava roupa? Você não lembra disso? Mas está lá em você. Eu estou falando com você, veja. Está lá na parte do teu cérebro reptiliano. Você não tem um cérebro reptiliano? Temos ou não temos? O nosso cérebro reptiliano, que está a parte mais primitiva do tempo que você subia na árvore. Não lembra que você subia na árvore? Hein? E que ficava batendo no outro? Eu estou falando da sua vida, né? A parte reptiliana nossa, do nosso cérebro reptiliano, teve a fase do homem de Neandertal. Agora estamos essa raça atual, o Homo sapiens. Mas no futuro distante não seremos mais o Homo sapiens, porque o nosso cérebro tem 3 andares. É o castelo mental, como vai dizer André Luiz.
que a parte mais profunda é o nosso cérebro reptiliano, que tem 300 milhões de anos de evolução. É a parte dos nossos instintos primitivos. O segundo andar do nosso cérebro é o neocórtex, que segundo o neurocientista Dr. Muzak, um cientista israelita, Dr. Muzak chegou a uma teoria de que o nosso neocórtex, que é o segundo andar, que o André Luiz vai dizer, tem 50 milhões de anos de evolução. Significa que o homem, hoje eu estou apontando para você, né? Então vou mudar para cá, não é? Significa que você, quando era homem de Neandertal, você tinha 80 milhões de neurônios. O homem, mas eu acho que eu gostei foi de você. Tinha 80 milhões de neurônios. Hoje nós temos 100 bilhões de neurônios. Significa que houve uma evolução. O nosso neocórtex, segundo André Luiz, é onde fica registrado as nossas lembranças atuais e as lembranças de vidas passadas. Senhores que sabem o que é uma cebola, quando você corta uma cebola, não tem as camadas? A nossa consciência é como se fosse aquelas camadas. Cada camada é uma consciência do eu profundo. A nossa atual existência no nosso neocórtex, segundo Muzak, tem 50 milhões de anos de evolução. E o terceiro andar, que é o superconsciente. Este superconsciente é a nossa aspiração futura, porque o futuro da raça humana nossa, nós seremos seres interestelares, seres que vão se comunicar através do pensamento. Até lá, quando o planeta Terra deixar de existir daqui a 5 bilhões de anos, nós já nos tornamos espíritos puros. E o time do Bahia já não existe mais daqui a 5 bilhões de anos. Mas o Vitória, quiçá, continuará jogando futebol nas estrelas, nas galáxias, mas o Bahia continuará aqui nesse planeta em transformação. O senhor não gostou muito não, né? De qualquer forma, encaixei o Bahia na história da palestra, você viu? O Vitória vai ser rebaixado do planeta primitivo. Essa parte eu vou editar e vou... Então, os espíritos de Alcione, ele vai dizer que eles foram convidados, não como os espíritos de Capela, como exilados de Capela, de espíritos endurecidos. Os espíritos de Alcione, da estrela de Alcione, que também está a milhões de anos-luz da Terra, esses sim seriam espíritos convidados para ajudar no progresso da humanidade. E há um capítulo no livro de Dr. Artêmio Guimarães, que na Terra foi um geneticista. Ao retornar ao plano espiritual, ele vai trabalhar com a equipe de geneticistas no plano espiritual para preparar a constituição fisiológica daqueles espíritos de Alcione que não tem um karma como nós temos. Nós temos karma, expiação e provação. O que é um karma? O que é uma expiação? O que é uma provação? Karma, expiação e provação nada mais é do que a produção dos nossos padrões mentais. É você que cria o seu karma, é você que cria a sua expiação, é você que cria a sua própria provação, oriundo da sua própria consciência. Você é responsável pelas suas atitudes, pelas suas ações, e aí você cria embaraços para o seu desenvolvimento espiritual na Terra, enquanto espírito encarnado. Esses espíritos de Alcione não, são espíritos que vieram à Terra para ajudar nesse período de desenvolvimento que a Terra está passando. Dos exilados de Capela até os nossos dias atuais, nós já recebemos inúmeros espíritos de outros planetas que veio nos auxiliar. E olha, se eles não tivessem vindo, né?
Como é que estaria a Terra? Esse padrão, o que esses carros novos com a tecnologia super avançada, é exatamente isso. Essa geração de crianças são mais superdotadas de uma tecnologia no sentido figurado, numa tecnologia moral muito mais avançada, muito mais questionador, e que nós, na qualidade de pais e de avós, devemos estar muito atentos ao comportamento daquele serzinho que eu estou vendo lá no fundo do auditório. Então, a gente tem que estar muito conectado por esse processo de mudanças que o planeta Terra está passando, porque Kardec já dizia no século XIX, quando ele questionou os espíritos, na questão 173, 174 do Livro dos Espíritos, se uma encarnação nossa se dá exclusivamente num único planeta. Podemos sim ir para outros planetas, mas você só vai sair da Terra para outro mundo mais avançado quando você se moralizar, você se transforma. Enquanto a humanidade estiver nesse nível de prova e de expiações, em pleno século XXI, em 1917, a gripe espanhola matou 50 milhões de seres humanos em 3 anos, e a humanidade não aprendeu no século XX. Passados 100 anos, quase 100 anos depois, uma pandemia de propulsão global, o Covid-19 ceifou 6 milhões de vidas. E nós não aprendemos. As grandes pandemias, ela é uma pandemia do ponto de vista ético, moral e espiritual para impulsionar a evolução da raça humana. Porque as pandemias, ela tem uma matriz, ela tem uma origem. Essas pandemias, ela é criada por nós mesmos, pela nossa psicosfera mental. É exatamente isso que esses espíritos oriundos de outras galáxias estão querendo nos alertar. Mudem os seus padrões mentais para que a gente tenha um mundo melhor. Veio a pandemia, não bastando a pandemia, veio uma guerra. E a guerra está ceifando milhares de vidas, usando a autotecnologia para atacar um outro país. E o mundo está entrando numa guerra mental, que a guerra hoje no planeta Terra não é apenas uma guerra de armas, é uma guerra de ideologias. Amai-vos uns aos outros, falou o grande alienígena cósmico, o Cristo planetário. Nós ainda teremos que passar por grandes transformações. E aqui já vai as nossas considerações finais. Um planeta de provas e de expiações, que tanto a gente fala. Para o mundo de regeneração. Mas quando se iniciará essa regeneração? O mundo de regeneração vai ocorrer no dia em que cada um de nós modificarmos o telescópio James Webb e o telescópio Hubble está vasculhando os confins do universo e gastaram milhões de dólares com esses telescópios. O Hubble está mostrando um universo de infinitas possibilidades. O telescópio James Webb também tem mostrado imagens que têm nos fascinado. Mas eu sempre digo, meus irmãos, esse povo, esses espíritos de capela, que atingiram o ápice da sua evolução máxima, e que aqueles que não acompanharam ao mundo de regeneração para o mundo venturoso de capela,
foram recambiados para a Terra. Esses que atingiram o ápice da evolução dos capelinos foram os que apontaram o teu telescópio para o seu mundo íntimo. Não busque as estrelas do firmamento, aponte o teu telescópio para dentro de você e descubra quantas galáxias, quantas estrelas, quantos mundos existem dentro de você, como muito bem foi colocado no templo de Delfos, pelas pitonisas, há mais de 3.000 anos. E foi grafado: homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. E conhecendo o universo, conhecerás os deuses. Porque se você conhecer a si mesmo, você estará conhecendo os deuses que existem dentro de nós. Foi exatamente por isso que Jesus afirmou: vós sois deuses. Descubra o Deus que está em você, porque você é um microcosmos dentro de um macrocosmos, porque nós somos a inteligência, o espírito imortal, o princípio inteligente do universo. E na qualidade de princípio inteligente do universo, nós estamos em evolução nas nossas sucessivas reencarnações. Passamos, como vai dizer o Edgar Cayce, o autor daquele livro norte-americano, Muitas Vidas. Edgar Cayce, ele vai narrar, ele lembra dos 10.000 anos de história dele. Nos 10.000 anos ele conta as suas sucessivas reencarnações, como cada um de nós. Ou seja, nós estamos nesse processo cíclico de evolução, saindo de um mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Mas o mundo só vai se modificar no dia que você se modificar. Modifique-se. Mude os seus padrões. Busque sintonizar com esses seres interestelares. E Filomena encerra o livro Transição Planetária, dizendo-nos: há grupos de espíritos de Alcione que estão dando comunicações nas reuniões mediúnicas dos centros espíritas sérios. E o meu amigo Edson, da cidade de Santo Antônio, me disse: Jonas, houve uma comunicação de um espírito que disse o seguinte: ele não é um espírito, ele se identificou como um ser diferenciado. E ele disse: a compreensão que nós temos de Deus é completamente diferente da compreensão que vocês têm de Deus. Se tratava de um ser de outra dimensionalidade, dando uma comunicação na reunião mediúnica. Eu comecei a ter coragem de falar sobre alienígenas, porque eu fiquei com a garganta presa durante décadas. Mas quando o Filomeno de Miranda escreveu sobre alienígenas, eu disse: agora eu vou falar dos alienígenas, porque está lá no livro Transição Planetária, o livro dos Espíritos e o livro A Gênese, ele fala dos alienígenas, não é? O capítulo Uranografia Geral, a comunicação do Espírito Galileu, ele fala dos alienígenas, mas só que na palavra não entra alienígenas. Então qual é o problema da gente ter recebido para ajudar a Terra, os capelinos, o povo de Sírios, os nórdicos e agora os espíritos de Alcione? Que este simpósio espíritas de Dias d'Ávila possa abrir mais a nossa autoconsciência e entendermos que nós não somos os únicos moradores na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Gratidão, muita paz.
mais um trabalho sendo terminado, concluído, nesse terceiro seminário, simpósio. E a gente, mais uma vez, agradece a presença de vocês.